Saudações rubro-negras, flageniais. Antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e seja um flagenial. Acione o sininho da notificação. O objetivo desse canal é só falar dos jogos, não é só falar dos jogos do Flamengo, e sim ter uma análise mais profunda do Flamengo. Hoje nós vamos falar do jogo do Juventude e Flamengo, CBF e federações, e desfalques, substituições. Então, vamos começar. Bom, a princípio vamos falar um pouquinho sobre CBF, né? A CBF, ela consegue canibalizar o próprio campeonato. É uma verdade. Ela consegue canibalizar o próprio campeonato a favor das federações. Dos campeonatos estaduais. Em vez de ele apertar para as federações, ele pune o clube que mais investe, que mais tem atrativos, os clubes, né? Porque não é só o Flamengo, tem outros, tem o Palmeiras, tem o Atlético também foi bem, Atlético Mineiro também foi bem prejudicado. Então ele canibaliza o campeonato dele, enquanto as federações exigem que quantidades de jogadores titulares joguem no campeonato dela. Não. Eu não vou deixar se não for essa quantidade aqui. E o pior, a Carioca nem paga. Ela não paga premiação nenhuma. É pior ainda, né? Então, é muito difícil, porque times como Flamengo, Palmeiras e Atlético são prejudicados. Internacional também teve, acho que 2 ou 3 também convocados. Então, assim, é difícil, tá? Aí eu tenho que falar dos desfalques. Ao todo foram 8. Vina, Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Pulgar, Bruno Henrique, Igor Jesus e Davi Luiz, que entrou no sacrifício. Então eu vou contar com ele também. Entrou aos 41 minutos também só, né? Então, assim, vou contar com ele. Então, ao todo, deu 8 desfalques do Flamengo para pegar o Juventude. Sendo que os titulares que estão fora, o que acarreta quando esses titulares estão fora? Os reservas, eles têm que assumir a titularidade. Aí o que acontece? Sobrecarrega os reservas. E aí vai ter contusão, porque um jogo em cima do outro vai ter contusão. Difícil um time que não vai ter contusão. Aí o que acontece? Você está jogando com o time B. Aí você tem que usar o time C no banco de reserva. Aí não tem quem sustente. Não tem como. É muita coisa ruim que acontece nesse campeonato. E a culpa é da gestora do campeonato, a dona CBF. É brincadeira um negócio desse? Não dá para acreditar. Que você, sendo a instituição maior do futebol brasileiro, você consegue fazer essas pataquadas, essas mazelas em acabar com o próprio campeonato, em canibalizar o próprio campeonato. É muito difícil, mas tem um motivo, né? Como é que faz para se eleger na CBF? Quem vota são as federações, então ele não pode mexer com a federação. Eu prefiro detonar o meu campeonato durante 9, 10 rodadas do que apertar um pouquinho o calendário lá na frente dos estaduais. É brincadeira um negócio desse. Não dá para acreditar.
Não dá para acreditar. Substituições. Vamos falar um pouquinho das substituições que o Tite fez, tá? Eu não vou nem falar das outras, não. Eu só vou falar quando entrou o Davi Luiz, o Carlinhos e o Everton. Tá? Davi Luiz, Carlinhos e Everton. Aos 41 minutos eles entraram. Mas antes disso, eu vou falar de mais uma coisa. Intensidade. No vídeo passado eu falei de intensidade. Falei que o time, ele, desde o jogo contra o Corinthians, ele tem uma nova pegada, uma intensidade maior. E nessa intensidade maior, quando o Flamengo iguala com os outros times, é difícil perder. É muito difícil perder. Aí você vai me perguntar, mas e o jogo contra o Juventude, por que não teve essa intensidade? 3 jogos em 6 dias. E esse time tá batendo aí, tá jogando direto. Então, assim, como que vai ter esse rendimento? Como que vai ter essa intensidade? Não tem como, gente. Fisicamente não tem como. Se você tem os titulares, e aí você poupa um pouquinho aqui, tira 15 minutos antes de acabar a partida, esses 20 minutos, é assim que se faz. Aí você vai acumulando esse descanso. Vai acumulando aqui, acumulando ali, aí você põe um reserva que é equivalente ao que é titular, aí você vai acumulando isso. Se você não tem para fazer, os caras jogam os 90 minutos. Coitado do Gerson. O Gerson tá jogando demais, tá correndo atrás, tá fazendo de tudo. Tá fazendo chover. Só que nesse jogo contra o Juventude, chegou no segundo tempo, morreu, pregou também. Apesar de continuar tentando dar tudo de si. Mas pregou. Você tá entendendo? Pregou. Então, assim, gente, não é tão simples. Não é tão simples. Tá? Vou falar agora um pouquinho do Palmeiras e da tabela, né, da classificação do Flamengo. O Flamengo continua em primeiro. Apesar da CBF, o Flamengo continua em primeiro lugar. E isso é muito bom. A gente deu uma sorte que o Palmeiras, que o seu técnico, ele deixou 2 jogadores importantíssimos, que é o Estevão, que tá moleque, 17 anos, joga demais, e o Rafael Veiga, que não precisa nem falar, né? Ele deixou de fora, poupou. Segundo ele, o Veiga chegou para ele e falou, não tenho condições de jogar os 90 minutos. Ele preferiu colocar no final do jogo, mas podia ter colocado também no começo do jogo, tanto o Estevão quanto o Rafael Veiga. Mas é uma questão... Pra gente foi bom, porque eles perderam. E se você for olhar mesmo, a gente está disputando o campeonato com eles, eu acho isso. Então, assim, eles ficando sempre atrás da gente é bem melhor, né? Então, é isso. Eu acredito que a gente deu bastante sorte, muita sorte. Porque o Palmeiras não é de ficar perdendo esse tipo de jogo, não. Principalmente quando tá para assumir a liderança do campeonato, né? E o Bahia ganhou, né? O Bahia ganhou. Então empatou em pontos, mas a gente tem um saldo de gols melhor, eu acho, se eu não me engano. E a gente está na frente. E o Bahia ganhou do Vasco, né? O Vasco teve segundo os comentaristas, teve um jogador expulso, né? Indevidamente, parece que não era para ter tomado o segundo cartão amarelo. Mas aí, seu Rogério Ceni, não vai reclamar agora? Porque na entrevista que você deu lá, eu até esqueci de falar isso no vídeo anterior. Você insinuou que aquela falta do cruzamento que foi pro Davi Luiz para fazer o gol no último minuto, nos acréscimos, que não tinha existido. Agora você não vai falar que o cartão amarelo foi indevido pro jogador do Vasco? Né? Choradeira é demais também, né? É uma choradeira que vou te falar a verdade. Mas é isso aí, gente. Agora, em relação ao próximo jogo, né? Vamos incentivar, vamos parar de ficar pegando no pé do Tite. O Tite, eu tenho uma coisa para falar do Tite, que é a respeito
três substituições que ele fez, do Davi Luiz, Carlinhos e o Everton, aos 41 minutos. Sendo que o time já tinha perdido a intensidade no meio de campo, já tinha perdido. O Juventude estava mandando o jogo desde os 25. 23, 25, já estava mandando no jogo. E você demorou, foi substituído aos 41 minutos, cara. Aí deu um azar porque não pôde entrar e entrou. Aí os caras entraram justamente no cruzamento onde foi feito o gol do Juventude, da vitória do Juventude. Então, assim, não dá também, Tite, para cometer os mesmos erros, né? Cometeu na seleção brasileira porque demorou para substituir. Cometeu no Flamengo, demorou a substituir. Esse jogo agora a gente perdeu, tá? Não foi só por isso. Mas poderia ter feito as substituições antes. É garantia de que a gente ia ganhar o jogo ou que a gente ia empatar o jogo? Não. Mas pela intensidade, e como eu já disse, a intensidade é importantíssima nesses jogos, né? Em qualquer jogo, se você não tem intensidade, você não perde jogos que poderia ganhar. Às vezes você ganha só com a qualidade, mas às vezes não. A maioria das vezes você tem que ter intensidade para poder ganhar. E esse jogo a gente não tinha a intensidade que a gente precisava, porque o nosso time estava cansado, tá? Mas é pontual, né? É isso aí, acabou. O Tite está fazendo um excelente trabalho no Flamengo. Vamos parar de ficar pegando no pé do Tite, pô. Vamos parar com isso, tá? Vamos parar com isso. Porque não adianta ficar pegando no pé do Tite, não. Não adianta ficar pegando no pé do Tite, porque a gente pega no pé do Tite e aí daqui a pouco a diretoria acaba mandando embora, pega uns 3 resultados negativos aí, a diretoria pega e manda o cara embora, a gente fica sem técnico. De novo. Sendo que das maiores culpas, dos maiores culpados dos outros técnicos ter saído foi a própria equipe, tá? Porque não tinha intensidade. Passaram os bons técnicos pela gente, inclusive o Rogério Ceni, e não ficou porque meia dúzia fez corpo mole ali, não estava correndo, não estava tendo aquela intensidade que tem que ter, tá? Então é isso. Tá? Então vamos nessa partida do Flamengo contra o Cruzeiro às 18h30 no Maracanã, agora domingo, vamos incentivar, galera. Vamos lá, mas vamos dar tudo, vamos gritar, vamos festejar. E outra coisa, vamos parar de ficar vaiando quando tá chegando próximo do final do jogo. Vamos parar com isso. Eu sei que vocês pagam o ingresso, vocês estão lá, vocês querem se soltar nessas situações, mas deixa acabar o jogo primeiro. Aí depois você pode fazer o que você quiser. Não brigando, não agredindo ninguém. Pode fazer o que quiser. Mas deixa terminar o jogo. Pô, nas últimas 2 partidas lá, contra o Bahia e contra o Fluminense, estava chegando no final do jogo, nego vaiando. Tinha alguns flamimizentos lá, vaiando. Aí o Flamengo foi lá e pupa, ganhou o jogo, ganharam os jogos, aí depois festejou. O cara de ó, né? Vamos parar com isso. Vamos apoiar até o fim. Tá certo? Tamo combinado? Então beleza, galera. Então fica assim, ó. Próximo vídeo, vamos falar sobre SAF. Landim acha que para viabilizar o estádio tem que ter SAF. Eu discordo profundamente dele. Acho que não precisa. Mas se apresentar números confiáveis, o que a gente pode fazer? Né? A gente não pode fazer nada. Mas a gente tem que ficar de olho. A gente tem que ficar de olho nisso. Então, um abraço e até mais. Seja um Fla Genial. Se cadastre no canal. Acione o sininho da notificação. E seja um Fla Genial. Até mais, galera.